O massacre em Suzano divide opiniões, como esse capítulo de violência então pode influenciar na política de flexibilização do porte e posse de armas. Esse é o tema do nosso quadro Direito em Pauta. Para alguns especialistas, quanto menos armas circularem na sociedade, mais segurança ou mais segura ela será. Outros acreditam que a tragédia ocorrida ontem em São Paulo é um fato isolado, sem qualquer relação com a lei brasileira ser mais ou menos permissiva. Sobre o tema, nós vamos conversar agora com o ex-comandante-geral da Brigada Militar, Paulo Roberto Mendes, e com o mestre em Ciências Criminais, Saulo Marimon. Boa noite, sejam bem-vindos. Boa noite. Boa noite. Bom, vamos começar. O importante para começar é explicar a mudança feita no Estatuto do Desarmamento, feita pelo presidente Jair Bolsonaro, por meio de decreto, que flexibiliza o acesso às armas. O que mudou para cá, se realmente há uma flexibilização, na opinião de vocês, na interpretação de cada um? Por favor, coronel. Boa noite. Bom, primeiro, nós temos que, para início de conversa, meu juiz, nós temos que ver que nós vivemos numa sociedade extremamente violenta, né? Nós estamos vivendo, assim, uma verdadeira guerra civil, né? Falam-se em mais de 60 mil homicídios ano. Então, isso é uma questão fundamental. Nós também temos que analisar, e sempre a gente tem que trazer esse assunto, porque eu acho que é um assunto fundamental. É o plebiscito que ocorreu, onde a população foi contra o desarmamento, né? Aqui no Rio Grande do Sul foi mais de 80%. Então, isso também tem um significado importante. A questão da arma, a gente sabe que ela carrega uma ideologia muito forte. Aqueles que são contra, aqueles que são a favor. Não é? A população se posicionou contra o desarmamento. Mas, mesmo assim, foi feito um desarmamento da população e o argumento utilizado foi de que ia reduzir a criminalidade. E, na verdade, decorrido 15 anos depois, aí, o que aconteceu? O número de homicídio está na situação que está. Mas, e importante também, a arma desarmada a população, restou as armas ilegais na mão da bandidagem, né, que estão fazendo o que estão fazendo. Então, essa questão, na minha visão, de arma ou desarma, para o delinquente não tem valor nenhum, porque ele vai estar armado com legislação de um lado ou do outro. E é o que está acontecendo. Então, me parece que fica meio inócuo essa discussão, na medida em que para o delinquente não faz diferença nenhuma. Aliás, acho que até faz. Em que ponto? Porque hoje ele tem certeza que a população, que a vítima dele, estará desarmada. Então facilitou o trabalho para ele. Bom, então me parece isso. Agora, com o governo atual, vem essa questão da flexibilização. Aí vem toda a questão ideológica de novo em cima da arma. Vejo bem, o número de mortos, homicídios, decorrente do uso do veículo, é muito maior do que 60 mil e praticamente passa limpo. Ninguém fala no veículo como uma arma em potencial, que é. Mas da arma, bom, aí a gritaria é grande. E volta a reforçar, da arma ilegal. Porque da arma legal praticamente não se fala. É muito raro acontecer isso aí. Até porque quem tem uma arma, é uma pessoa de bem, vamos dizer assim, ela tem responsabilidade, ela tem o cuidado com essa arma aí. Então, tem ocorrido muitos poucos acidentes, pelo menos que a gente tem visto aí no dia a dia. Agora estamos falando na flexibilização, quer dizer, dar o direito para a pessoa de bem, aspas, a portar arma para se defender da bandidagem. Então fica toda essa discussão. Então está aí na mesa aí. Eu sou partidário que as pessoas têm que ter o direito a se defender. E para se defender de bandido armado tem que estar armado, porque senão fica uma questão desproporcional. Mas está aí na discussão. E aí quando surge esse caso como lá do município de Suzano, aí vem de novo a questão. Primeiro, essa questão desses menores aí que cometeram esse suicídio, do homicídio e na sequência suicídio, é uma coisa mais ou menos importante. Isso começou, pelo menos que a gente tem notícias aí ultimamente, várias reportagens aí dos Estados Unidos. E agora surgiu aqui. Então, há um escândalo disso aí. Mas eu quero dizer também que não se transforma em um escândalo, e para mim é um escândalo ainda maior, quando a gente vê bandidos entrando em residências aí e matando chefes de famílias aí com 20, 30 tiros.
Isso é uma questão gravíssima. E aí se discute pouco, né? Então, nós primeiro acho que tinha que limpar essa área e tirar essa questão ideológica da arma para poder clarear para a gente ver o que a gente vai fazer. Agora, num momento de alta violência, e principalmente uma violência armada, fica muito difícil aí uma discussão. Marigon, nessa questão, vamos também entender o que é posse e porte, né? Para a gente poder entender até essa flexibilização. Dando minha boa noite a todos que nos assistem. Seja bem-vindo. Ao Coronel Mendes também, a ti. A questão dessa mudança que o governo federal atual colocou, ela trouxe alguns aspectos administrativos para facilitar, mas não trouxe, na verdade, uma mudança grande da legislação. Dá uma liberalidade, tem controle de faixa etária. A essência está no seguinte: o delegado da Polícia Federal poderia, por qualquer argumento, negar para aquela pessoa aquela concessão do registro. Do registro e do porte também. Para separar, o registro, qualquer arma tem que ter. Só pode ter no seu local de trabalho ou na sua residência, né, onde a pessoa mora. O porte é aquele que permite que você se desloque com esse equipamento pelo país afora, né? Então, por exemplo, quando eu era policial civil, o fato de eu ser policial civil já me dava o porte automático, né? O policial, quando se aposenta, já tem o equipamento que fica consigo e com o porte automaticamente. O que acontece é o seguinte, com a devida vênia ao querido debatedor, Coronel Mendes, ao que conheço de longa data, ele não sabe quem eu sou, mas eu sei quem ele é, né? Desde o governo Ieda. Né? Sabemos. Então, o fato é o seguinte: armar a sociedade, e algumas pessoas ontem, acho que o Eduardo Bolsonaro, não quero cometer erro com o nome, não, mas tivesse um professor armado. Então eu queria contar rapidamente sobre isso, porque eu fui professor estadual também, né? Um episódio para mostrar como isso é perigoso. Quando eu era policial civil, eu ia até a instituição que eu laborava, uma escola pública, armado. Eu saía de serviço, saía da delegacia, ia direto para lecionar. E teve um dia que eu não fui, que era folga. E um pai de um traficante, pai de um aluno, resolveu confrontar um aluno que teria batido no seu filho. E ele foi armado. Imaginemos que eu estivesse nessa escola armado. Imaginemos que nós dois resolvemos enfrentar. Não, vou agir com a técnica que eu já falei em outra oportunidade aqui nesse programa. Eu vou agir como eu aprendi na Academia de Polícia Civil e vou enfrentar essa pessoa dentro do ambiente escolar. E vamos imaginar que o traficante, que não tem nada a perder, que é uma pessoa que está ali, né, que ele visa, no caso ele queria uma vingança porque o filho dele foi agredido, e ele resolve deflagrar tiros contra mim, usar a arma de fogo dele. E eu uso a arma de fogo. Imagine a cena, dezenas de crianças ao redor. É isso que nós vamos usar como a melhor resposta. Daqui a pouco eu detenho esse infrator, que na verdade queria dar um tapa em alguém, ou bater, seria lesão corporal, seria porte ilegal de arma. Nós sabemos que a legislação proíbe isso, mas teríamos 4, 5 ou 6 mortes ao redor. O que nós queremos, afinal? Só para dar um outro exemplo de como é perigoso, e eu falo com muita vivência nisso. Os policiais que se formam na academia têm um preparo mínimo, mas o suficiente para saber do momento de resposta. Nós aprendemos com nossos professores, nós soubemos, quando estudamos lá, o que fazer e o que enfrentar. Mas o cidadão, não importa quem quer que seja, ele pode não estar preparado, porque o curso é mínimo, a percepção é muito rasa, e ele pode, inclusive, fornecer esta arma para esse infrator. Precisa usar esse equipamento com muita sensibilidade, com muita cautela. A cautela que às vezes o infrator não tem. Mas nós não podemos nos igualar ao infrator. Porque se nós nos igualarmos ao infrator, nós vamos para a barbárie, como ontem disse o presidente da Câmara. Quando disseram assim, não, mas se tivesse um professor armado, pelo amor de Deus, o que é isso? Né? E aí, quanto à questão do carro, nós debatemos na sociedade a questão do carro. Aí tem um debate, de repente, se é bem adequada a forma de ensinar o nosso condutor a dirigir. Mas nós que estamos matando no trânsito com o uso de álcool, a gestão do uso de álcool. Aí, como é que se conceitua isso? Nós discutimos isso. Né? E o veículo, sim, é uma questão potencial, mas eu não vejo relação, com a devida vênia, entre arma e veículo. Como tentou ontem falar agora não lembro qual deputado falou sobre isso. Carro e arma é a mesma coisa. Com todo respeito, não.
Nesse caso, vamos tentar entender, por exemplo, o que seria o ideal. Vamos viver no mundo ideal, tá? Porque, por exemplo, citamos aqui, uma perspectiva diz que se os professores estivessem armados, poderia haver uma reação para aquele momento. Outros dizem, acreditam que o grande problema de facilitar a posse é a dificuldade de fiscalizar esse comportamento, se esse próprio professor, mesmo com treinamento, não pode ter um surto um dia e utilizar essa arma de uma forma diferente. Estou pegando o caso do professor para colocar ele em diferentes situações. No mundo ideal, como é que vocês imaginam que deveria ser essa relação? Já porque a gente convive com porte e posse de arma. A gente tem uma legislação hoje para isso. O Marimon disse que o treinamento é raso, perto da preparação de que um policial militar ou um policial civil tem. No mundo ideal, hoje, a nossa legislação, até mesmo comparado com a americana, ela é a ideal, ela prepara para o porte, para a posse de armas, hoje, ou deveria ser aprimorado alguma coisa, ou até mesmo a restrição de algo, uma dificuldade ainda maior para se ter posse e porte de arma do que vivemos hoje, no presente. Como é que o senhor encara essa situação? Olha, eu vi ele colocar ali, né? E toda a colocação dele, né, é a questão em cima de hipóteses, né? Hipóteses do se, pode ser assim, pode não ser e tal, né? E que também é verdadeiro, né? Não estou fazendo nenhuma alusão contrária. Mas o fato objetivo, né? Por exemplo, nos Estados Unidos lá é liberado, inclusive não há armas até com maior potencial ofensivo, né? Sim. Então, e nem por isso estão se matando, né? Há incidências, porque em qualquer lugar do mundo vai sempre ocorrer, né? Quando eu fiz a alusão do veículo, porque o veículo também é uma arma em potencial e mata mais no Brasil do que as armas, né? Então, isso é uma verdade também. Então, eu acho que isso aí está muito impregnada, qualquer discussão sobre arma, nessa questão do favorável ou contra, né? E eu acho que não está aí a solução. Também a hipótese do treinamento, né? Nós sabíamos que até o policial que treina, né? E aí vou falar em questão da Brigada Militar, onde o policial treina bastante, atira muito, ele também comete erros, né? Nós estamos lá na Justiça Militar, vira e mexe, a gente julga policiais militares que, por uma razão ou por outra, porque isso também é do ser humano, e a gente sabe que uma decisão de tiro é uma questão de fração de segundos. Exatamente. Né? Pode acertar e pode errar, né? Então isso pode acontecer, mas me parece que isso não é a regra, isso é a exceção, né? Então nós não podemos tolir a possibilidade do cidadão de bem de dispor deste equipamento de defesa sobre a pretensão de falar em hipóteses, não, ou questões que são exceções. Nós temos casos, até propriamente dentro da brigada aí, num descuido com a arma caiu, botou em cima do armário, foi pegado, se descuidou, a arma caiu, acionou lá, pum, matou o cara. Tá? Mas isso aí é um caso em não sei quantas sem vezes. contar as falhas nas armas, né? Tá? Então nós temos muitas possibilidades. A arma é que nem não sei se a comparação é devida, mas um cirurgião com bisturi, quando ele vai fazer uma cirurgia em nós, quando ele vai abrir lá, tem o risco ali, né? A regra é dar tudo bem. Ele vai lá, cura, tira o que tem que tirar, acerta, tal. Mas também temos problema. E nem por isso nós tiramos do cirurgião o bisturi. Então eu acho assim, que nós temos que entender essa questão da arma dentro desse contexto. E não naquela questão da granalização, como se fala aqui, dos contra e dos a favor. Sim. Porque aí nós não vamos chegar a lugar nenhum. O fato objetivo e concreto do dia a dia é que o bandido está armado e bem armado e a sociedade de bem, aspas, está desarmada. Esse é o fato objetivo. Só para resumir, haveria possibilidade então de flexibilizar ainda mais? Eu acredito que sim. Perfeito. Tem que ter regras. Claro. O que se tirou ali muito foi a questão subjetiva do fornecimento do porte. Sim. Agora virou mais uma questão objetiva. Então, eu entendo, e hoje essas armas mais modernas, elas têm bom sistema de segurança aí, então, que diminui Sim. bastante a questão do risco de um eventual acidente. Marimon, na tua concepção. Até para a gente não falar em hipótese, vamos fazer de conta o seguinte, você está em casa pensando, aconteceu essa tragédia de Suzano, aconteceu recentemente em Campinas, entrou numa igreja, aconteceu em Goiânia, aconteceu em Medianeira, no Paraná, o que fazer sobre isso? Não vamos falar de hipótese, vamos falar de fatos. Eu já fui professor de escola pública, qual é a raiz disso?
Qual é a gênese dessa agressividade dessa pessoa? E eu não quero usar o meu momento de escola, nem o seu, nem o seu, mas a gente tem que pensar na escola de hoje. A escola de hoje é uma escola em que existe muito conflito interno entre os alunos. Alguns querem se afirmar enquanto indivíduos e aí fazem grupos, fazem comportamentos para contrapor a outros. E como é que a gente impede ou dificulta isso? O bullying, que existia no nosso tempo, quando eu era guri, mas não tinha essa nomenclatura, porque é um conceito importado, tanto que a gente usa um termo em inglês para tanto. Mas o bullying é um fenômeno em que as pessoas não são aceitas pelo que são. Ou tu pertence a um grupo e se adequa a este grupo dentro dessa vivência, daquele jeito que eles querem que você seja, ou você vai ser excluído. Todos os agressores, inclusive em Columbine, vai fazer 20 anos agora, nos Estados Unidos, eram homens. Nenhuma menina agrediu. Porque existe essa questão da masculinidade, da agressividade, de ser Podemos do acrescentar a indivíduo. cultura da arma, que, por exemplo, através o vice-presidente General Mourão falou sobre videogames, né, com jogos de tiro, e algum segmento musical, em determinado momento, especialmente algumas músicas funk, falam sobre empoderamento através da arma. Né? Esse tipo de cultura também está trazendo hoje essa discussão? Olha, eu até trouxe um livro de um autor gaúcho chamado Sala Calé. Esse livro aqui, ele é de um pensador, um criminólogo de Rio Grande. Perfeito. E ele faz uma abordagem muito vertical sobre esse tema no Brasil, um dos poucos que falam com muita qualidade. E procuram associar de primeira monta, foi o videogame que criou essa pessoa agressiva, é a música de tal banda, Judas Priest, por exemplo. Sim. Não, isso é uma cortina de fumaça, porque não se enfrenta a realidade. Não se enfrenta o quê? Que dentro de uma escola tu tem que agregar, tu tem que aceitar a diversidade, tu tem que compreender os indivíduos como são. Só para rapidinho, não falando em hipótese, eu tive uma vivência numa escola pública que eu tinha um grupo dividido. Nas duas classes do meio não tinha ninguém, na ponta tinha dois grupos que se odiavam, Sim. Terceiro ano de ensino médio. E eu queria entender esse fenômeno, do que eles estão se odiando? Né? Conversei individualmente, e aí eu pensei, vou fazer um trabalho em aula em que eles vão fazer cartazes colocando os seus gostos. E pedi para colocarem no fundo da sala de aula e pedi para eles explicarem aqueles gostos. O que aconteceu? Aqueles que odiavam ao outro perceberam que eles tinham interesses similares, mas eles sequer queriam ouvir o outro. Eles queriam apenas que aquele outro não existisse. Quando eles perceberam que aquele outro tinha uma ideia similar à sua, eles perceberam que esse cara é igual a mim. Deu certo dentro do meu ambiente escolar e aquilo reduziu, naquele momento, a agressividade e tanto que em aulas seguintes eles começaram a se emparelhar e se juntar. É um trabalho integrado de coordenação, de pais, professores. E aí, muitas vezes, os pais estão em casa ocupados, estão atarefados, estão distraídos, ficam no celular ou ficam, às vezes, deixando essa... Sim. E tem que ficar atento ao seu filho. Às vezes, alguém fala assim, não, mas era uma família bem-havida. Olha o caso Bernardo que a gente está enfrentando agora. E não é essa questão financeira que norteia. Sim. Bom, o assunto é extremamente complexo e a gente acabou de colocar uma provocação do Alberto de Charqueadas para você ir de casa. Ele trouxe alguns questionamentos e não indicou as respostas, mas colocou as questões. É tão complexo que o Alberto chega a levantar questões referentes à indústria brasileira, à produção, enfim, as relações econômicas, se há interesse ou não por trás. De fato, o assunto me parece muito complexo e aqui a gente transcendeu as questões da polícia, entramos nas questões culturais, entramos agora em questões econômicas. O debate não vai se encerrar aqui, pelo que vimos. Só espero que a gente possa retornar esse debate, não depois de uma tragédia, um caso como esse que aconteceu em Suzano. Por isso eu quero agradecer mais uma vez a presença do Coronel Mendes, que sempre atende, assim como a ti, Marimun, que também sempre nos atende, e cada um trazendo as suas perspectivas. Eu acho que o debate aqui foi extremamente qualificado e ele deve continuar. A gente não encerra aqui o debate, só esperamos num momento menos violento, como foi o desta semana. Seja bem-vindo, Coronel, e da mesma forma. Obrigado, querido.